Ô glória, a paz do Senhor Jesus, queridos. Eu tenho certeza que quem te trouxe aqui para ouvir esta palavra foi Deus. E esta palavra é exclusivamente para você que disse assim: Senhor, fala comigo. Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Eu quero que você saiba que Deus é o Deus que te livra do perigo. Deus é o Deus que te dá escape. Ele é o Deus que quebra laço do passarinheiro. Ele é Deus que está te dando livramento hoje. Você crê? Em nome de Jesus. Ele é o Deus que te dá livramento hoje, mesmo sem você ver. Sabe aquele que o inimigo tinha planejado para a tua vida? Para te destruir. Deus manda dizer para você: fica calmo. Fica tranquilo. A guerra, ela bateu na sua porta. Pode ter batido, a tempestade bateu na sua porta. Os ventos contrários bateu a sua porta e acabou que se complicou. Aí Deus manda dizer para você: calma, fique em paz diante dessa guerra, diante dessa luta. Viu? Eu vou fazer coisa tão grande na tua vida. Eu vou fazer que você vai entender que toda essa complicação que Deus permitiu acontecer na tua vida é para mostrar para você que Ele vai mudar a tua história. E nós temos que crer. A palavra do Senhor nos diz que uma certa vez uma mulher engravidou. E essa mulher engravida, e no caso essa mulher se chama Joquebede. Você conhece a história de Joquebede? A Bíblia diz que ela engravidou quando? Num tempo totalmente desfavorável e contrário. Olha o vento que veio contrário à tua vida para você entender o que Deus quer dizer contigo nesta tarde. Mas por que, missionária, que ela engravidou, ela teve uma criança num tempo desfavorável? Porque ela engravida num tempo em que Faraó queria parar o crescimento do povo de Israel. Ele via que o povo de Israel estava se multiplicando, então ele queria parar. O que ele fez? Ele estava mandando os soldados matar todas as crianças do sexo masculino. E ele mandava matar, nascia ele já matava. Para que não tivesse crescimento do povo de Israel. Era todos os meninos, ele matava. E ele mandava os soldados procurar nas casas. Se tivesse um bebezinho, pequenininho, um menininho, ele mandava pegar e matar. Nascesse, ele matava. Não estava nem aí. Era ordem de quê? De Faraó. E ele fazia o quê? Ele mandava os soldados procurar nas casas. Todos os lugares que tivesse uma criança, um bebê, eles deveriam pegar aquela criança e lançar no rio Nilo. Tudo isso para barrar. Onde você quer chegar, missionária? Acontece que foi dentro desse contexto todo que aquela mulher chamada Joquebede, que a palavra de Deus nos fala, ela vai exatamente naquele tempo difícil, ela concebe uma criança. Ela dá à luz a um bebezinho. Olha só que história triste. Agora você vai entender um pouquinho dessa história. Sabe, a Bíblia diz que ela se esconde. Ela esconde o menino por alguns meses. Sabe? Ou seja, enquanto aquela mãe pôde, aquela mãe escondeu o bebê. Ela escondeu. Agora eu quero profetizar na tua vida. Talvez você esteja assim, como aquela mãe. Você esteja escondido. Deus escondeu você. Aí você não entende o mistério. Ô missionária, por que Deus ainda não fez? Por que Deus ainda não curou? Por que Deus ainda não salvou? Por que Deus ainda não transformou? Por que Deus ainda não cumpriu a promessa na minha vida? E aí você fica angustiado porque você não entende a demora desse processo de Deus. Ei, hoje Deus manda dizer para você: eu não fiz ainda porque o projeto vai ser muito lindo. O projeto vai ser bem maior do que aquilo que você imagina. A Bíblia diz que chega um tempo em que Joquebede, ela não consegue mais esconder o menino. O quanto ela pôde esconder, ela escondeu. Mas aí chega um dia que ela diz: não dá para esconder mais. O bebê começa a crescer, irmãos. O choro do bebê, se tiver alguém por perto, vai saber que tem um menino, um bebê ali. Sabe por que ela não conseguiu esconder mais? Entenda o que Deus está falando contigo hoje, nesta tarde. Chega uma hora que o que Deus tem contigo começa a crescer. Porque foi para isso que Deus te escolheu. Deus te escolheu para crescer. Deus não te escolheu para ficar parado. As coisas de Deus acabam começando a fluir na tua vida. Comece a acontecer. As coisas de Deus começam a acontecer de tal forma, de uma maneira, de um jeito, que não tem como mais você ficar parado. Aí você começa a ver Deus abrindo porta. Você começa a enxergar Deus escancarando janela. Você começa a ver Deus abrindo as comportas do céu. Aí você começa a ver que tudo aquilo que Deus tem na tua vida, chega um momento que não vai ficar parado. Deus vai começar a fazer cumprir. E a Bíblia diz que então aquela mãe, Joquebede, o que ela fez? Para
para não deixar o filho morrer, ela vai, irmãos, e faz um cesto. Ela fez aquele cesto, teve aquela ideia, vou fazer um cesto. Ela pega aquele menino, o filho dela, Moisés, coloca dentro do cesto. E ela pega aquele cestinho, leva o menino aonde? No Rio Nilo. Sabe o Rio Nilo, onde era? O lugar exato onde Faraó queria jogar todos os bebês recém-nascidos. Sabe, tem hora, queridos, que Deus permite. A gente está num ambiente a qual você olha e diz, Deus, aqui eu não vou crescer. Deus, aqui eu vou morrer. O meu ministério vai padecer. Mas Deus diz para você hoje, eu te levei para lá para te dar uma estrutura maior. E Ele começa a revelar para você coisas. Se você, talvez você comece a observar e diz, se eu não estivesse lá, eu não iria alcançar. Se eu não estivesse lá naquele lugar, talvez tudo isso não tinha acontecido. Ei! É Deus te revelando. E entendo que Deus está falando com você. Se você pensa que esse cenário é para a morte, Deus te permitiu estar aí, porque o que Deus tem, entenda aqui o que Deus está dizendo, o que Deus tem para a tua vida vai te surpreender. Por isso que muitas das vezes Deus não faz as coisas na hora que a gente quer, meu irmão. A Bíblia diz que aquela mulher pegou aquele menino, colocou ela num cesto e colocou no Rio Nilo. Chegou no Rio Nilo, aquele cesto parou bem num cantinho e ficou ali parado. Irmãos, enquanto Moisés estava ali, muitos estavam pensando, vai morrer, vai morrer. Como pode pôr um bebê num cesto e pôr no rio? Vai morrer, o menino vai morrer comido por uma serpente, vai morrer comido por um animal. Oh, mas não, ele não morreu, meu irmão. Quando Deus tem propósito, até aquilo que era para dar errado, eita Deus, começa a dar certo. Porque Deus estava naquele momento preservando Moisés. Deus estava naquele momento preservando o menino. Ele estava numa situação de perigo, mas Deus preservou. Deus manda dizer para você, calma, talvez a guerra bateu na sua porta, talvez o vento contrário chegou até você, eita, chegou aí na tua casa, chegou no teu casamento, chegou na vida do seu filho, e você tá aí no meio de todo esse vento, desesperado, dizendo, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou morrer neste lugar. Deus manda dizer para você, você não tá correndo risco aí. Sabe por quê? Porque Deus está te guardando, mesmo diante deste perigo. Deus está te guardando. Agora imagine comigo. Moisés dentro daquele cesto, no cantinho do Rio Nilo. Quantos livramentos Deus deu para Moisés, irmãos? Um bebê dentro de um cesto num rio perigoso. Pensa comigo. Você já parou para pensar? Imagina a cena de Moisés naquele cestinho. Moisés dentro daquele cestinho, sozinho naquele meio de rio. Já parou para pensar nisso? Se o soldado visse Moisés, Moisés morria. Chegasse um crocodilo, Moisés morria. Chegasse um egípcio ali, Moisés morria. Moisés estava morto. Se um crocodilo ou um bicho feroz chegasse, pronto, Moisés estava morto. Ô meu irmão, mas quem é que chegou lá? Foi um bicho? Foi um soldado egípcio? Quem estava lá, quem chegou lá, foi exatamente a filha de Faraó. Na verdade, as servas de Faraó, da filha de Faraó, viram um cesto. Ou seja, porque naquele dia, naquela hora, exatamente naquela hora, a filha de Faraó foi banhar no Nilo. Sabe por que isso? Tudo porque Deus estava preparando o momento certo para dar o livramento para Moisés e para levar Moisés ao seu destino profético. Você está entendendo por que da tua luta? Deus está preparando o caminho, minha irmã. Para de questionar, para de perguntar. O que Deus quer dizer para você nessa tarde é essa situação que você está achando que está em perigo. Deus está preparando um cenário aí para te honrar, para colocar você no caminho da vitória, para colocar você, presta atenção, no caminho do cumprimento da promessa que Deus tem para a tua vida. É quando a pressão aumenta, é quando as coisas parecem sair do teu controle, que Deus entra em ação para fazer o sobrenatural na tua vida. Você está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? Você está entendendo? Aquieta seu coração. Você não está jogado a Deus dará, não. Não. Moisés estava jogado no Rio Nilo, colocou no Rio Nilo. Lá Deus protegeu. Deus está te guardando aí. Esse cenário de morte. Eita Deus. Esse cenário que parece de destruição. É Deus te encaixando no caminho de vitória. É Deus te colocando dentro do plano dele. Receba essa palavra para a tua vida hoje. Feche teus olhos, vai nos comentários, dê o seu like. Senhor, obrigado por esta palavra tão gloriosa.
Entra na vida dessa pessoa. Que esta palavra possa penetrar no mais profundo da alma dela agora. E que no meio desse terremoto, no meio deste vendaval, no meio deste vento contrário, ela possa começar a entender: tô eu recebendo o livramento. É aqui que Deus me quer. É aqui que Deus vai me honrar. É aqui que Deus vai operar o que Ele tem para operar na minha vida, segundo o querer e propósito dEle. Vai recebendo aí da parte de Deus essa palavra profética. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse da tua vitória. Receba a tua bênção nesta tarde. Esta palavra foi para você. Você não vai morrer aí. Este cenário de destruição é só Deus te encaminhando. É aqui que você vai. É nessa direção que você vai. Toma posse. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho, às 16 horas, você tem um minuto? Querido, seja membro desta obra. Você tem sido abençoado através dessa obra? Então diga assim: eu vou ser membro. Eu vou ser membro porque Deus tem usado poderosamente esse canal para falar comigo. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente. Às 23h45, oração da meia-noite. Às 18h, oração das 18h. Deus abençoe.